Fute Rio. Transamérica, e a hora de tratar das eleições do Fluminense agora do final do ano. Hoje começam as entrevistas aqui no som do Arena Transamérica. O primeiro convidado é o Mário Bittencourt, gentilmente está aqui nos estúdios da Transamérica. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Tudo bem, Cantarelli, tudo bem? Pessoal, boa tarde, prazer enorme estar aqui. Tudo certo. E o esquema é o seguinte: perguntas alternadas sobre temas gerais, perguntas específicas para o Mário Bittencourt e, claro, daqui a pouco a pergunta do ouvinte pelo nosso WhatsApp, o 99903-1013, espaço para os candidatos à presidência do Fluminense. Estamos ao vivo também no Facebook da Transamérica, Transamérica Esportes Rio, lá no live. Começando nesse momento, Mário, eu solicito que você sorteie a primeira pergunta aqui do nosso debate. O Mário Bittencourt, que tem como vice o Ricardo Tenório, também aqui presente no estúdio da Transamérica. A pergunta é sobre material esportivo. E a pergunta é a seguinte: esportes olímpicos e a base do futebol ainda jogam sob a marca da Adidas. Com os problemas já apresentados pela Dry World, principalmente com distribuição, há intenção da manutenção do contrato, que é até o fim de 2020, ou você prevê uma rescisão, Mário Bittencourt? É a primeira pergunta. Bom, com relação a essa questão, já falei sobre esse assunto algumas vezes. Eu acho que o Fluminense, ao sair da Adidas, trocou o posicionamento de uma marca fortíssima por uma marca ainda em início de avaliação no mercado. Acho que esse foi o grande equívoco, né? O Fluminense não devia ter, em razão de um contrato supostamente melhor do ponto de vista financeiro, ter trocado a solidez de uma empresa como a Adidas, e que já estava há quase 20 anos ou cravados 20 anos no clube. Então, primeiro fazer esse comentário. Com relação ao contrato que existe hoje, nem eu nem o Ricardo sabemos exatamente qual é a situação. A última vez que tivemos com o presidente, ele nos confessou que tivemos um encontro com ele. Ele nos confessou que a Dry World só tinha pago duas mensalidades, né, do contrato atual. Se isso realmente estiver ocorrendo, se a gente vencer a eleição e assumir, óbvio que a gente vai ter que buscar o melhor caminho para o Fluminense. O Fluminense não está recebendo os valores mensais e certamente existe uma cláusula de rescisão. Por isso, a gente vai ter que buscar uma outra empresa de material esportivo que seja condizente com o tamanho e especialmente com a imagem do Fluminense. O Fluminense não pode não entregar material ao seu esporte olímpico, não entregar material ao próprio futebol, não entregar material às suas divisões de base e especialmente ao seu torcedor, né? Que é a reclamação que a gente ouve nas reuniões que a gente tem, que é a enorme dificuldade que o torcedor do Fluminense tem hoje. Primeiro, o Fluminense não tem uma loja, né? A própria Flubutique se encerrou as atividades laranjeiras. O Fluminense não tem uma loja e não tem distribuição do seu material, não tem para criança, não tem material feminino. Então isso é uma coisa que a gente precisa avaliar assim que vencer a eleição. São as entrevistas com os candidatos à presidência do Fluminense. Hoje, Mário Bittencourt aqui no som do Arena Transamérica. O cara que cobre o dia a dia do Fluminense aqui na Transamérica é o Marcos Sim. Coelho, que tem uma pergunta em cima desse tema, não é, Marcos? Justamente, Mário. Em cima dessa questão que envolve a camisa do Fluminense, hoje em dia a gente sabe que o mercado do futebol, ele exige muito a valorização da camisa de um clube. E presenciamos na atual temporada o Fluminense durante a maior parte desse período jogando sem ter um patrocinador master. Agora conseguiu acordos pontuais no final de 2016. Tem algum plano traçado quanto a patrocínio para as próximas temporadas a partir de 2017? Qual é a visão da gestão, caso eleita, nessa questão que envolve o patrocínio master e os outros patrocínios da camisa do Fluminense? Olha, eu acho que esses patrocínios pontuais no final do ano, eles contradizem a própria vice-presidência e diretoria de marketing do Fluminense. Quando eu estive lá, e vocês devem se lembrar que eu fui uma das pessoas que ajudou a colocar patrocínios na camisa após a saída da Unimed, eu trouxe a Frescato pro Fluminense, né? Eu ouvia muito do nosso departamento de marketing na época que os patrocínios pontuais desvalorizam a camisa, né? Que você diminui a marca do clube cada vez que você faz um patrocínio pontual, especialmente no patrocínio master. Curiosamente, após a minha saída e após algumas entrevistas do vice-presidente de marketing argumentando com relação a isso, eles se contradizem e começam a fazer patrocínios pontuais nessa reta final de gestão. Óbvio que é uma visão nossa clara de que o Fluminense precisa ter uma marca sólida também na camisa, né? Existe uma negociação
a gente já sabe porque ela foi iniciada por mim, inclusive em 2015 com a Caixa Econômica Federal. O Fluminense acabou fazendo esse patrocínio agora no final do ano e acho que a gente tem que pensar em manter esse patrocínio, mas por um período longo, né? Por um período de um ano no mínimo, que é normalmente o patrocínio que a Caixa faz, porque é um patrocínio do governo, e caso o Fluminense não consiga ir por essa linha, buscar alguma empresa. Dizer para vocês que a gente já tem alguma coisa alinhavada com valores seria estar aqui fazendo política pura e simples, porque nós não temos os poderes hoje para poder negociar pelo Fluminense. A gente tem um grupo de empresários que hoje nos apoia, que vocês devem estar sabendo, que é o Grupo Base Tricolor, que tem inúmeros empresários ligados a esse mundo corporativo e a esse mercado de patrocinadores. Estão vendo uma série de empresas já conversando sobre a possibilidade de, caso a gente ganhe, abrir um canal, né? Então, e a gente não vive sem essa receita é importantíssima, atrelada à receita da televisão e outras receitas que o clube tem para poder montar os seus elencos, pagar suas contas em dia. Candidato à presidência do Fluminense, Mário Bittencourt, com a gente aqui no Arena Transamérica. Mário, por favor, mais um tema, dessa vez uma pergunta específica sobre Xerém. Xerém, é o Marcos Coelho que fará. Diga, Isso aí, Mário, hoje temos uma questão que envolve Xerém, o centro de treinamentos da base do Fluminense, que é tratado aqui no Rio de Janeiro como um centro de referência para os demais clubes, e parte desse sucesso é atribuído ao Marcelo Teixeira, que hoje é o coordenador das categorias de base do Fluminense. Você tem um intuito de aproveitar o Marcelo Teixeira? Como aproveitar? E se não, já tem alguém ou algum modelo específico pronto para dar continuidade a esse trabalho que é feito em Xerém? Vamos lá. Primeiro colocar os pingos nos is em algumas situações. Xerém realmente avançou bastante, né? Eu sei porque fui advogado de outras duas gestões do Fluminense, né? Fui advogado da gestão Davi Fischer e da gestão Roberto Orcade também, e advogado das duas gestões do Peter. Quando eu falo colocar os pingos nos is, porque as pessoas precisam se lembrar que durante os 4 primeiros anos de gestão Peter, quem foi o gerente da base foi o Fernando Simone, né? Então é um trabalho do Fernando Simone e do Marcelo Teixeira, dos dois. Eu faço questão de dizer isso porque o Fernando é um profissional que se capacitou para isso, né? E faço questão, obviamente, de lembrar e ser justo com uma pessoa que tocou aquilo por 4 anos. O Marcelo Teixeira passa a ser o gerente da base a partir do momento em que eu assumo a vice-presidência de futebol e o Fernando Simone passa a ser o diretor executivo do futebol profissional. Ou seja, quem é na minha gestão como vice-presidente de futebol que o Marcelo passa a ser o gerente da base, né? Nós vamos, eu não quero falar especificamente sobre esse ou aquele profissional, porque nós estamos num período político e as pessoas ficam usando isso dentro do clube, a gente sabe porque vive lá dentro, para fazer terrorismo, dizendo que se a gente vencer a eleição, esse ou aquele profissional vão ser mandados embora. O Fluminense ficará com todos os profissionais que têm qualidade, pode ter certeza disso. Na nossa cabeça, o problema do Fluminense não é um problema de funcionários, sim um problema de gestão, um problema que vem de cima, por falta de firmeza de decisões da cadeia de comando do clube. Então, óbvio que a gente vai permanecer não só com o Marcelo e com todos os profissionais que a gente entende que sejam bons pro Fluminense. Ele é um profissional que tem uma enorme capacidade e óbvio que também depende dele querer ficar, obviamente, né? Todos os profissionais, ninguém é obrigado a trabalhar aonde não quer, mas é óbvio que é uma ideia nossa mantê-lo, como manter outros profissionais, não só em Xerém, como também no futebol profissional, no jurídico, nas finanças, né? Em todos os lugares, porque o clube tem ótimos profissionais, eu sei porque estive lá dentro. E especificamente com relação à estrutura de Xerém, a gente poder melhorar algumas situações que a gente entende que ainda precisa aumentar o investimento lá. A gente tem um projeto da nossa candidatura, que é, caso a gente vença, o Fluminense possa destinar a Xerém um percentual das vendas dos atletas, sejam eles atletas feitos em Xerém ou não, para que a gente possa aumentar o nosso setor de captação, para que a gente possa rejuvenescer ainda mais o centro de treinamento, tentando equiparar ele ao centro de treinamento da Barra da Tijuca. Então tem todo um projeto para Xerém, até porque a gente é muito fã e adepto desse trabalho que lá é feito. Eu te dou esse exemplo. Eu talvez tenha sido a minha gestão como vice-futebol, pós saída da Unimed, obviamente, talvez tenha sido a gestão de vice-presidente de futebol que mais teve atletas de Xerém nos últimos tempos no clube. Comigo jogaram Gerson, Kennedy, Marlon, Marco Júnior, Igor Julião, Douglas, Léo Pelé,
enfim, Igor Leite, Eduardo, Michael, uma série de jogadores trabalharam comigo, né? Eu dizia no início de 2015 que a gente tinha que manter pelo menos 1/3 dos atletas de Xerém no elenco profissional. Isso foi feito quando eu fui o vice-presidente. É engraçado que as pessoas politicamente, tá? Quando eu digo tudo politicamente para fazer marola, me acusam de não ser um defensor de Xerém. Curiosamente, após a minha saída como vice-presidente de futebol, o Fluminense mandou quase todos os jogadores de Xerém embora por empréstimo e trouxe 9 jogadores que não foram feitos em casa, né? O Igor Leite foi emprestado, o Léo Pelé foi emprestado, o Robert foi emprestado, o Eduardo foi emprestado, o Samuel foi emprestado, o Marlon foi pro Barcelona. Todos os jogadores, após a minha saída, estavam todos comigo e faziam parte do meu planejamento para 2016. Tá certo, o candidato à presidência do Fluminense, Mário Bittencourt, o primeiro dos candidatos com a gente aqui no Arena Transamérica. Agora mais um tema geral, qual é o tema? Centros de treinamentos. E a pergunta é a seguinte: obras em andamento, estimativa de que 9 milhões de reais sejam injetados, segundo o Pedro Antônio, que viabilizem a conclusão do centro de treinamentos. Já a garantia para a conclusão das obras e a dívida do clube com o Pedro Antônio, que é o financiador do projeto. Mário. Olha, na verdade, a gente vou um pouco naquela primeira pergunta. A gente tem que assumir a gestão para saber qual é o valor real da dívida. Dizem que o Fluminense ainda deve uma quantia razoável a ele e que precisa ainda de uma outra quantia para finalizar as obras. É um projeto nosso finalizar. E acho que o próprio apoio do Grupo Base à nossa candidatura já deixa bem claro que nós temos não só o projeto de terminar o centro de treinamento, como mexer em toda a estrutura patrimonial do Fluminense. Para quem não sabe, o Grupo Base foi o grande responsável, quer dizer, além do Pedro Antônio, o grupo que mais doou ao centro de treinamento e que mais ajudou a viabilizar certas situações para que o centro de treinamento ficasse de pé e fosse adiante. O que a gente precisa é acabar em sequência a questão da hotelaria, porque isso vai facilitar os nossos treinamentos em 2 períodos. O Fluminense passa a ter uma evolução do ponto de vista técnico, né, e científico, mas precisa também que a gente não fique no centro de treinamento com o mesmo problema que a gente tinha em Laranjeiras, que era ter que sair de ônibus, concentrar à tarde no hotel, depois voltar, fazer um day use, que aconteceu muito na minha época lá, quando a gente treinava na Urca, em outros lugares. Então, a ideia é que a gente possa sair, o Ricardo vai estar bem à frente também disso com a questão do futebol, a gente possa concluir essas obras aí ainda, se Deus quiser, no primeiro ano da nossa gestão. Tem a participação do torcedor do Fluminense agora aqui na Transamérica com a pergunta para o Mário Bittencourt pelo WhatsApp 99903-1013. Fala, torcedor tricolor. Boa tarde, meu nome é Anderson, sou tricolor, e a minha pergunta é a seguinte: na sua gestão, teremos um Fluminense forte como nós tivemos no passado recente, brigando realmente por títulos nacionais e disputando Libertadores de América, por exemplo? Um grande abraço, boa sorte nas eleições, um abraço. Daí o Anderson, torcedor do Fluminense, Mário. Bom, Anderson, na verdade, a nossa ideia é ter um Fluminense forte em todos os setores, né? E o futebol é o coração do clube. Obviamente que a gente quer um Fluminense forte. Para isso a gente precisa, acho que a pergunta aqui sobre patrocínio foi fundamental, a gente precisa trazer um patrocínio master, aumentar as nossas receitas, né? Brigar por um contrato televisivo maior, para que a gente possa se equiparar um pouco aos outros clubes que estão na nossa frente do ponto de vista de faturamento, e para que a gente possa concorrer no futebol e ter elencos fortíssimos e brigar pelos títulos, que é o lugar onde o Fluminense deve estar sempre. Mais uma pergunta sobre temas gerais aqui no Som do Arena Transamérica. Mário sorteando nesse momento qual é o tema? Futebol. Tema, então, é exatamente o que o ouvinte se referiu. Como vai ser o modelo de montagem do elenco do Fluminense a partir de 2017? Investimento em jogadores renomados, emergentes, ou a prioridade vai ser a categoria de base? Bom, isso passa também pelo que eu acabei de falar. Isso passa por uma questão de investimento, de valores que a gente precise ter, né? E a gente possa montar um elenco condizente com as tradições do clube. A gente já tem lá um elenco formado hoje, precisa entrar e avaliar. Não vamos ficar aqui, nem eu nem o Ricardo, que, como eu falei agora há pouco, vai ser junto com o Parreira o grande idealizador desse planejamento estratégico. Não dá para que a gente hoje fique dizendo para o torcedor qual jogador a gente vai contratar. A linha é que a gente possa ter sempre pelo menos 1/3 de jogadores oriundos da base, né? E o restante dos jogadores, pelo menos 1/3. Se a gente puder ter 50%, 60% com qualidade, vamos ter, né?
E o restante dos jogadores mapeados no mercado e dentro de uma realidade financeira que o Fluminense tem a cada momento, né? Por isso a gente precisa fazer primeiro um diagnóstico, entrar lá, saber qual é o tamanho dos contratos, os contratos são muito longos, quais contratos são longos, quais jogadores a comissão técnica vai contar ou não vai, mas ter um time em que o Fluminense possa sempre estar disputando o topo da tabela e nas competições de mata-mata possa estar disputando sempre os títulos, como deve ser a história do Fluminense. Marcos Coelho quer fazer uma pergunta. Fala, sim, Mário, em cima dessa questão você mencionou esse planejamento estratégico que envolve o futebol, tudo tem atrelado também às questões financeiras, o patrocínio que o Fluminense vai arrecadar até para a montagem do elenco, mas atualmente nós estamos vendo um time já, como você disse, montado, um time formado principalmente a partir do segundo semestre, mas eu quero te perguntar em relação à comissão técnica desse atual Fluminense. Existe a pretensão da manutenção dos membros da atual comissão técnica, ou a gestão, você, o Ricardo, ou justamente o Parreira que você mencionou, você já tem algum outro nome em pauta, caso sejam eleitos? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu não acho produtivo, né, muito menos elegante, que a gente faça qualquer tipo de crítica ou de avaliação a uma comissão técnica que hoje dirige o Fluminense, ainda com chances de classificação para uma Copa Libertadores da América. Eu acho que qualquer coisa que eu fale nesse sentido, do ponto de vista bravateiro, só vai trazer prejuízo ao Fluminense. E eu não gosto de usar a minha candidatura e essa questão política para fazer mal ao Fluminense, né? O Levir Coupe é um treinador respeitado, né? Um treinador que chegou no Fluminense num momento difícil, conseguiu alguns bons resultados e hoje dirige a equipe ainda faltando 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, né? E acho que a gente tem que respeitar esse trabalho que vem sendo feito, e nós vencendo a eleição, se a gente vencer a eleição, a gente vai vencer a eleição ainda antes do término do campeonato. A gente vai ter todo o tempo de avaliar esse trabalho, tá? E ter todo o tempo de avaliar qual a situação do Fluminense, tá? Nós temos treinadores sim da nossa cabeça, que são treinadores da nossa preferência, quando eu digo da nossa, da minha, do Ricardo e do Parreira, né? Mais especificamente do Ricardo e do Parreira, eu, se for o presidente, vou ouvi-los bastante nesse sentido. Não vou negar a vocês que dentre as nossas preferências de treinadores, nós não temos na nossa cabeça o Levir, né? Mas se o Levir nos classificar para Libertadores, eu não sei como é o contrato dele, se o contrato dele é até dezembro, se o contrato dele ultrapassa dezembro, não sei a vontade dele de ficar no Fluminense. É muito leviano de minha parte falar sobre um treinador que eu nem conheço pessoalmente, né? E que nem sei se a vontade dele é seguir no Fluminense, pode ser que ele nem queira seguir. Então a gente tem alguns nomes sim, mas a gente gostaria de deixar isso guardado a 7 chaves, pra gente não atrapalhar o Fluminense nesse momento. Mais uma pergunta específica nesse momento, mais uma pergunta. Candidato à presidência do Fluminense, Mário Bittencourt, aqui com a gente hoje no Arena Transamérica. Marcos Coelho cuida das perguntas específicas ao Mário. Diga, Marcos. Agora que o tema sorteado foi contratações passadas. Isso porque, Mário, alguns torcedores mencionam o período da sua gestão como vice de futebol, fazendo uma ligação ao fato de algumas contratações que não tiveram muito sucesso no Fluminense, encabeçam ali o Ronaldinho Gaúcho, muitos mencionam o Wellington Paulista, outros o Osvaldo, que até hoje está no elenco do Fluminense. Qual é essa análise que você faz nesse período que você ficou com a responsabilidade das contratações e, diante disso, a experiência da contratação de jogadores que são, ou pelo menos eram renomados e que chegaram ao Fluminense e que efetivamente não deram certo? Olha, essa é uma pergunta que deve ser feita a todo mundo que já passou pelo futebol do Fluminense, né? Eu trabalhei durante 1 ano e meio como vice-presidente de futebol, e, por exemplo, o atual candidato Celso Barros foi patrocinador do clube por 15 anos e teve tempo e dinheiro para fazer maravilhosas contratações, e contratações que também não deram certo, né? E que a torcida também não gostava, como o Rainer, como o Marcelinho das Arábias, como o Cláudio Pitbull, como o Rissuti, como o Pedrinho no momento que estava em final de carreira.
E eu nunca joguei pedra nisso e passei por um período extremamente difícil. A diferença do meu momento como vice-futebol é que eu fui o vice-presidente de futebol do Fluminense posteriormente à saída de um patrocinador que no ano de 2012, por exemplo, colocou algo em torno de 70 e 80 milhões de reais no futebol. Eu contratei jogadores sem gasto financeiro, ou seja, todos os jogadores que foram contratados em 2015, o Fluminense não gastou um centavo com aquisição, pagava apenas os salários deles no início do ano. Muitos deles com contrato curto, de apenas um ano, e salários baixíssimos. Eu não vou ficar dizendo especificamente o salário de cada um, mas naquela chegada inicial ali, jogadores todos ganhavam entre 25 e 40 mil reais com contratos de um ano e opção de compra. No meio do ano nós fizemos algumas contratações de jogadores um pouco mais renomados, também sem dinheiro de aquisição, não compramos direito econômico de ninguém, não desembolsamos dinheiro para contratar, todos vieram de graça e o Fluminense ficando com percentual. Como o Pierre, como o próprio Wellington, como o Antônio Carlos, o Ronaldinho, o Osvaldo, que era uma contratação extremamente disputada. A gente disputou na época com o Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro essa contratação. Ela não deu certo, a gente não pode ser responsabilizado por algo que a gente não sabe que vai acontecer no futuro e obviamente que, sendo presidente, tentar minimizar esses riscos, mas para isso a gente tem que ter um pouco mais de investimento e de dinheiro no caixa para tentar errar menos. Candidato Mário Bittencourt, já agradecendo a sua presença nesses 20 minutos de sabatina aqui no Som do Arena Transamérica. Todas as perguntas que não foram feitas em relação às questões gerais do clube serão abordadas no site futerio.net, todo o conteúdo lá no site futerio.net. 3 minutos a partir de agora, Mário, para as suas considerações finais e para um recado aos eleitores do Fluminense. Olha, eu queria dizer aos eleitores, não só aos que já estão decididos em votar na nossa candidatura, mas a todos os tricolores que têm direito a voto no dia 26 de novembro, que lamentavelmente a eleição do Fluminense está descambando para algo que a gente não gostaria que descambasse, que é a política convencional da sujeira, da troca de acusações, mas que eles fiquem absolutamente tranquilos que, de minha parte, do Ricardo, nós vamos seguir pensando num Fluminense do futuro, um Fluminense forte, numa candidatura propositiva. Eu gostaria muito que os candidatos, ao invés de estarem iniciando uma série de ataques para tudo que é lado, infundados, e os seus correligionários também, que eles pudessem propor um debate, por exemplo, que a gente pudesse sentar todo mundo numa mesa e ver quem é que conhece mais o Fluminense, quem é que tem mais proposta para o Fluminense, quem é que quer falar de marketing, quem é que quer falar sobre o sócio-futebol, quem quer falar sobre o futebol, sobre as finanças, sobre a comunicação do clube, sobre o Xerém, sobre os esportes olímpicos, sobre o clube social que está extremamente abandonado e ninguém fala, né? Então, assim, é isso, deixar esse recado ao nosso torcedor, para que ele pense no voto consciente, no voto daquele candidato que passa os seus dias pensando no Fluminense e fazendo propostas. Eu, por exemplo, postei agora há pouco na nossa rede social a nossa reunião ontem com o Parreira e com o Grupo Base. Eu e o Ricardo nos reunimos ontem, ficamos por 5 horas debatendo o futuro do Fluminense, não só do ponto de vista empresarial, do ponto de vista estratégico, como também do ponto de vista de futebol. Eu gostaria muito que eu estivesse vendo isso nas outras candidaturas, ou seja, que as pessoas estivessem discutindo o futuro do Fluminense, discutindo um Fluminense diferente a partir de 2017, um Fluminense ainda maior, até porque a partir do dia 27 de novembro nós vamos estar todos torcendo pelo Fluminense e com um único presidente, seja lá quem for, nós vamos ter que apoiar. Então isso engrandece o debate, ou seja, as propostas engrandecem o debate. Eu saio daqui, por exemplo, agora às 19h30, eu e o Ricardo temos uma apresentação para mais de 50 torcedores no centro da cidade para falar sobre futebol, sobre estádio, sobre Xerém e sobre relacionamento com torcida, né? E nós gostaríamos muito que as pessoas, ao invés de estarem jogando a eleição do Fluminense para um lado ruim, que só denigre a imagem do Fluminense, pudessem estar falando de um Fluminense com honra e tradição, que é a história do nosso clube. Esse é o recado que eu deixo para os torcedores do Fluminense, e que no dia 26, se acharem que a nossa proposta é melhor, que nós temos mais experiência para dirigir o clube, que nós temos uma história de acertos e erros, porque nós já estivemos lá, botamos a nossa cara em momentos difíceis, que eles possam votar na nossa chapa. Você já demonstrou interesse na construção de um estádio, no lançamento da sua candidatura, você até mencionou uma capacidade. Em cima disso, o presidente da situação, o Peter Simpson, ele apresentou aquele terreno no lançamento da campanha do Pedro Abad e disse que seria um terreno disponível para a utilização do Fluminense. Se eleito, você pretende realmente construir o estádio nesse terreno ou tem alguma outra possibilidade, algum plano B?
Olha, primeiro a nossa candidatura defende a manutenção dos direitos no Maracanã e o estudo de viabilidade que a gente apresentou no lançamento para a construção do estádio a futuro, né, que vai ter uma capacidade máxima de 41 mil pessoas. Nós temos também um documento assinado com uma opção de compra no terreno na Barra da Tijuca, numa localidade diferente da que o Fluminense diz que conseguiu, mas um terreno extremamente viável, ou seja, sem qualquer tipo de embaraço. Nos parece que o terreno que o Fluminense conseguiu precisa de pelo menos 18 a 36 meses para viabilizar a possibilidade de se construir no local, sem discutir, inclusive, a questão geológica, porque é um terreno com solo bastante impróprio para construção. Mas obviamente que eu digo para todo mundo que o projeto de estádio não é um projeto meu, é um projeto do Fluminense, né? E caso a gente vença a eleição e essa viabilidade de fazer no terreno apresentado pelo presidente seja melhor, a gente vai optar por o que for melhor para o Fluminense, e por isso a nossa ideia é de montar uma comissão de construção do estádio, do projeto, onde possam participar alguns tricolores de dentro do clube e a gente possa discutir isso amplamente, inclusive com pessoas que hoje não participam da nossa candidatura. Tem até a questão que envolve o Maracanã, que logo o tema seguinte. Prevista, né, uma nova licitação do estádio, uma licitação que parece inevitável. E se eleito, você, como presidente do Fluminense, tem um planejamento de entrar no páreo por essa licitação? Se entrar, vai sozinho, estuda uma parceria, por exemplo, com o Flamengo? Qual é o plano do Fluminense para a utilização do Maracanã daqui para frente, a partir de 2017, tendo em vista essa possibilidade quase que inevitável de uma nova licitação do estádio? O Fluminense tem que brigar pelos direitos do Maracanã e certamente vai ter que entrar em algum tipo de parceria, possivelmente com o Flamengo, e se assim for, com direitos iguais, com 50% para cada um de direitos, e a gente quer poder participar sim, e não tem a menor chance de a gente abrir mão dessa discussão. Sim, agora mais um aqui. Dívida fiscal do Fluminense. Um levantamento feito pela Época no final do ano passado, uma matéria que foi exibida inclusive no canal Sport TV, com um levantamento dos 12 grandes clubes do Brasil, apontou uma dívida fiscal do Fluminense perto dos 237 milhões de reais, uma dívida total no valor de 350 milhões. Claro que tem todas as objeções possíveis para o saneamento de uma dívida, mas quais são as alternativas vistas pela gestão para sanear esse problema a curto, a médio e a longo prazo? O melhor momento para viver uma fase de austeridade financeira para o Fluminense? O Fluminense já está no Profut pagando essa dívida e, a princípio, entrar e manter o pagamento do Profut em dia para que a gente possa liquidar isso ao longo dos anos. Não tem como liquidar à vista, não tem como liquidar num curto espaço de período de tempo. E o Fluminense já aderiu ao Profut e se preparar financeiramente, porque o Profut vai ter algum tipo de aumento, certamente, ao longo desses anos. Houve um grande abatimento, um início de pagamento menor e vai aumentando o pagamento no futuro. Então, o pagamento dessa dívida vai continuar sendo feito na nossa gestão, caso a gente vença a eleição. E aqui já para a reta final, temos a questão que envolve as Laranjeiras. E a sede social do Fluminense tem também o histórico estádio lá com mais de 100 anos. E também toda a questão que envolve esportes olímpicos, o ginásio, as piscinas do Fluminense. E aí a gente acaba pegando até a parte do poliesportivo do Fluminense, atrelado a essa questão da sede social. Como você enxerga hoje essa questão que envolve a sede das Laranjeiras e como pretende usar a sede do Fluminense daqui para frente, envolvendo tudo isso? O estádio das Laranjeiras, a quadra do Fluminense, as piscinas, a quadra de tênis, a questão que envolve o quadro social. Como vai ser o sócio do Fluminense e o atleta do Fluminense poliesportivo na sua gestão? Com relação à sede social, a gente tem na nossa candidatura um projeto de revitalização da sede com a criação de um plano diretor e um projeto arquitetônico. A sede precisa ser toda revitalizada, não necessariamente modificada, mas revitalizada. A gente tem o projeto de fazer um ginásio poliesportivo, um novo ginásio poliesportivo, para que o Fluminense possa voltar a jogar o vôlei na sua casa, o basquete, o futebol de salão, que hoje não acontece e é muito ruim para o clube, né? Modernização das quadras de tênis, de todas as áreas do clube. Com relação ao estádio, a gente tem a ideia inicial de levar os jogos das divisões de base para lá e do futebol feminino, que o Fluminense vai passar a ser obrigado a ter a partir do ano que vem, e fazer uma espécie de um centro de memória, um museu, onde o torcedor vai poder comprar o seu ingresso para ir ao museu e ver os jogos das divisões de base no Fluminense e passar o dia lá com seu filho, e podendo curtir todos esses jogos. E os meninos da base poderem também começar a se ambientar com a torcida, né, com jogar nas Laranjeiras, que é um estádio que tem uma história riquíssima.
e avaliar ao longo da nossa gestão se nós vamos poder tomar algum outro tipo de caminho ali. Não fica nunca descartada a possibilidade de revitalização do estádio para jogos de futebol profissional, desde que tenha condições e autorizações. Caso a gente não tenha a possibilidade inicial de construir um estádio, por questões de viabilidade financeira, mas é uma ideia nossa. Existe uma outra proposta que vem de dentro dos sócios, é que a gente transforme o campo num campo sintético, para que a base jogue ali as suas competições num campo sintético, como joga o Atlético Paranaense, por exemplo, e que durante a semana esses campos sejam usados de maneira lateral para a utilização de campos de futebol society, para arrecadar receita para o clube. Tudo isso é vencer a eleição para avaliar, mas essas são as nossas principais ideias.